Você já trabalha ou gostaria de trabalhar como administrador autônomo, mas não sabe como precificar esses serviços? Ou então fica na dúvida na hora de passar o preço, inseguro se está cobrando da forma correta? Se a resposta for sim, esse vídeo de hoje é para você. Meu nome é Laís, sou administradora, trabalho como administradora autônoma e venho aqui tirar algumas dúvidas sobre a precificação. O administrador, ele possui valores de honorários, né? Para quem não sabe, tem um site da Federação dos Administradores que vem trazendo aí uma base com valores, com sugestiva, né? Uma sugestão de valores de honorários para os profissionais administradores, né? Então, a gente pode levar em consideração os honorários que eles trazem pra gente? Sim, inclusive eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Porém, a gente não pode basear somente no valor do honorário, porque uma prestação de serviço, ela envolve outros gastos, outras coisas que a gente precisa levar em consideração também na hora de passar o preço para o cliente, o preço final para o cliente, né? O honorário, esse site, essa instituição, ela traz pra gente um honorário mínimo e um honorário máximo, né? Mas a gente pode trabalhar os meios termos também. Então, ela coloca R$105 como honorário mínimo e R$377 como honorário máximo. Mas a gente pode trabalhar com a flexibilidade. O que vai depender? Depende da complexidade do serviço que você for prestar para o cliente, né? Se for um serviço de alta complexidade, de um valor muito grande agregado, né? Onde é necessário uma análise ou estratégia do negócio, é uma questão mais estratégica, você pode levar em consideração um honorário acima do mínimo, né? Os honorários acima. Outra coisa que influencia na precificação é a sua experiência, né? Os seus conhecimentos, o que você pode agregar, o que você vai resolver. Se você for um iniciante ou uma pessoa com pouca experiência naquele tipo de serviço que você está precificando, eu sugiro que você comece com um honorário mais básico, né? Mais médio, para você ir pegando essa experiência, essa técnica para conseguir precificar nos valores mais altos. Outra coisa que influencia na precificação é a quantidade de horas que você vai prestar, né? Então, isso você tem que ficar muito atento. É comum muitos prestadores de serviço não quantificar corretamente a questão das horas que vai gastar naquele determinado trabalho, né? Tem trabalhos mais complexos, trabalhos mais simples, então você precisa saber quantas horas você vai gastar em cada atividade para chegar num determinado valor. Outra coisa que é importante você mensurar e detalhar são os seus custos, né? O que vai te custar para prestar aquele serviço, né? Quais são as despesas que aquele serviço que vem agregado naquela prestação? Então, isso também você tem que levar em consideração na sua precificação. Um ponto muito importante é os seus custos fixos, né? Às vezes a gente deixa de colocar os nossos custos fixos na precificação, achando que somente o honorário, né, ele vai cobrir esses custos. Mas você pode incluir seus custos fixos, né, e deve na sua precificação, por forma de rateio. Outra coisa que eu oriento, que eu coloco na minha precificação, é a minha margem de lucro. Porque eu separo o pessoal da empresa, né? As contas da empresa e as contas pessoais. Então, o honorário é mais o salário do meu administrador, né? Quanto eu vou ganhar. Mas eu tenho uma empresa por trás disso. Então, eu coloco uma margem de lucro para cobrir todos os meus gastos, despesas. Apesar de eu já colocar o custo ali, eu ainda coloco uma margem, porque toda empresa tem que ter lucro, né? Não, se eu tirar despesa e mão de obra, eu não posso ficar zerado. Então, eu tenho que ter aquela margem de lucro, que para prestação de serviços gira em torno de 25% a 30%, né? Então,
Esses 4 pontos é extremamente importante na formulação do seu preço. Por quê? Uma precificação errada, ela pode causar muitos problemas para você e até mesmo para o seu cliente. Ela pode gerar insatisfação do cliente, porque você pode ficar frustrado em relação àquele valor que o cliente está te pagando, né? Uma má qualidade do serviço por causa da sua frustração. Então, assim, precificar corretamente é muito importante. Às vezes a gente está com um cliente, é um cliente novo, você quer fechar logo uma proposta e você dá desconto, fecha no valor mínimo e depois você se arrepende. E para voltar atrás é muito complicado, principalmente se for um contrato fixo recorrente, né? Todo mês você vai receber e todo mês as suas contas não vão fechar porque você precificou errado. E para você ajustar isso com o cliente, isso é muito mais difícil. Então já comece fazendo uma precificação correta, né? Uma precificação que vai te permitir terceirizar o seu serviço. Por exemplo, quando é um serviço operacional, você pode levar em consideração, inclusive, mãos de obras terceirizadas que você vai precisar para executar aquele trabalho, né? Então, o honorário, quantidade de horas que vai ser realizado aquele determinado serviço, os seus custos e a sua margem de lucro. São esses os pontos que você precisa saber para chegar numa precificação justa para você e para o seu cliente. Então, eu espero ter esclarecido essa questão da precificação, para vocês não ter mais dúvidas, não ter nenhum problema. Eu já tive problema, mas hoje em dia eu faço esse passo, eu sigo esse passo, eu consigo entender até onde eu posso dar desconto ou até onde eu posso parcelar. Então, dessa forma, eu creio que vocês também vão conseguir fazer uma precificação justa para vocês aí, começar a trabalhar nessa área. E é isso, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.